Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sou o presbítero Tenório Cavalcante, da Igreja Rede e Esperança, Campo Eclesiástico São José da Coroa Grande, campo liderado pelo evangelista Davi Barbosa. Sou coordenador da Escola Bíblica e estamos aqui passando para informar os amados irmãos que estamos de volta. Passamos um bom tempo parado com a nossa Escola Bíblica, o podcast da Escola Bíblica, mas estamos agora retornando. Anteriormente estava com o nosso irmão Givanildo fazendo esse programa e paramos apenas devido à campanha que estávamos fazendo. Bom, temos de volta. Nosso irmão Givanildo hoje não pôde fazer o podcast conosco, mas já iniciando da segunda lição. Estamos no 4º trimestre e vamos estudar a segunda lição, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Vamos estudar. Você que está do outro lado, pegue a sua Bíblia e vamos estudar juntos. Vamos orar para iniciarmos estudar a Bíblia Sagrada conosco, tá bom? Vamos lá, orar. Amado Deus, querido Pai, estamos diante da Tua presença. E nesse momento eu te peço a Tua bênção para que com inspiração e muita vontade de aprender de Ti, alcancemos, Senhor, os Teus servos que também amam estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, hoje iremos passear um pouco nessa lição, mas antes de passear, temos alguns objetivos a alcançar. Apresentamos os 3 objetivos desta lição, que é explicar a natureza missionária de Deus. Deus tem essa natureza missionária e vamos tentar explicar para vocês. Enfatizar o amor de Deus como o princípio fundamental da redenção. Terceiro, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Então vamos ler a leitura que está no texto áureo, que diz assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, serás pai de uma grande multidão. Gênesis 17:4. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então, vamos passear na lição. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, depois Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 8, a leitura bíblica em classe. Não vamos ler para a gente ganharmos tempo. Para você, meu querido irmão, o que é a palavra transcultural? Qual é a ideia que você tem quando você ouve a palavra transcultural? Na introdução diz que a ideia de um missionário que transpõe a barreira da cultura de um povo. É a ideia que a missão consegue transpor a cultura, transpor a barreira de um povo. Você deve notar que a palavra transcultural, os transculturais, não está apenas relacionada à cultura de outros países, porque tem pessoas que acham que a missão transcultural está relacionada a sair de um país. Mas ela pode ser transcultural no país em que vivemos, porque cada região tem barreiras e costumes diferentes que muitas vezes o missionário vai fazer missão e tem que quebrar e transpor a cultura local. É muito importante ressaltar essa palavra cultural. Cultural em princípios bíblicos deve ser analisado. Princípios não se quebram, mas a cultura se é respeitada em todos os lugares que vocês vão, ou o missionário vai. Porém, princípios bíblicos transpõem também a cultura. Essa natureza missionária de Deus, que a gente já vai para o tópico 1, falar sobre essa natureza.
que começa Deus realizando e fazendo esse grande projeto da sua missão de salvar a humanidade. Lá de Gênesis, quando Deus ele fala à mulher que a semente da mulher vai nascer a semente, vai nascer uma semente que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus começa a traçar o seu grande projeto missionário para conquistar o coração do ser humano. Deus ele dá uma palavra chamada livre-arbítrio, e nesse livre-arbítrio ele vai trabalhar para que o seu amor consiga conquistar o homem. Então lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, você vai ver a conversa de Deus com Abraão. Abraão, como nós sabemos, é o nosso pai na fé. Então, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, vai falar justamente quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra. Revela a ele que deveria sair da terra que ele estava, a parentela dele, da família dele, para uma terra que ainda ia ser mostrada, uma terra que ainda ia ser revelada. Até então, era uma terra desconhecida ou desconhecida perante o cenário de Abraão e de sua esposa Sara. A missão, como ela é transcultural, ela vai transpor a cultura, vai transpor a uma geografia, e lá vai ser colocado os princípios de Deus em todos os lugares que o servo de Deus vai pisar. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, acompanhe da sua casa, texto muito conhecido. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde iria. O chamado do missionário é muito parecido com o que Jesus falou a Nicodemos, João 3 e 8. Veja o que Jesus falou a Nicodemos em João 3 e 8. João 3 e 8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. A missão faz com que a gente tenha a certeza de que não sabemos para onde vamos. Porque Jesus ele está dizendo a Nicodemos que o vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E quem é nascido de Deus, que depende exclusivamente do Espírito Santo, ele sim vai estar dependentemente, na total dependência do Espírito Santo. Quem é nascido de Deus depende do Espírito Santo. E Deus ele vê e faz essa promessa a Abraão. E essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual. Veja o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 16. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor. Gênesis não, Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 8.
E o versículo 16. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, está dizendo no texto bíblico, aqui, como Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muita, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então o Evangelho primeiro é pregado a Abraão, que ele é o pai da fé, e Abraão, como aquele que sai de uma cultura totalmente diferente, de uma cultura pecaminosa, onde Deus diz a ele: sai da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. A missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez a Abraão. No capítulo 17 de Gênesis, mostra o Deus soberano, excelso, que relaciona com o ser humano. Então, a missão como atividade. Deus, ele está tendo um relacionamento. Não existe missão sem relacionamento humano. Você é missionário, você é escolhido por Deus, que tem certeza que fazer missões, que ama fazer missões, a primeira coisa que você deve aprender é que missão é relacionamento. É você relacionar-se com as pessoas. E você, como um ser que se relaciona, veja que o próprio Deus, ele foi ali relacionar com Abraão. Foi conversar com Abraão para que desta conversa surgisse um desejo missionário. E desse desejo missionário de sair da sua terra para uma terra que ele não conhecia, para ser o pai da fé, pai de muitas nações, ele teria que ter um relacionamento. Você que tem uma chamada para a missão, você que tem uma chamada para fazer missões, deve-se primeiro ter um bom relacionamento, primeiro com Deus, segundo com o ser humano. Independente se a pessoa aceitou o Evangelho, independente se a pessoa é amiga do Evangelho, você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas, com Deus e com as pessoas. Porque desse relacionamento você vai construir uma ponte para que esse Evangelho consiga quebrar as barreiras transculturais. Deixa eu dizer a você, quando falo em missão, eu sempre vou voltar o meu olhar à mulher samaritana. Para você que lê a Bíblia e é curioso, a mulher samaritana foi a segunda tentativa de Jesus entrar na aldeia dos samaritanos para ganhá-los para o reino. A primeira tentativa, os samaritanos colocaram os discípulos para correr. Não deu certo. Não havia um relacionamento ali. Mas, na segunda tentativa, Jesus ele constrói um relacionamento de conversas entre uma mulher e ele como um profeta, como um homem de Deus que está contando a história dela. Ali, naquele poço de Jacó, foi um ponto fundamental para que Jesus tivesse um relacionamento de conversa, uma aproximação com aquela
mulher samaritana. Ali já estava quebrando-se uma cultura que os samaritanos tinham entre os judeus. E a primeira vez, na tentativa, os discípulos não conseguiram. Não conseguiram ganhar os samaritanos. Mas na segunda tentativa, Jesus ganha uma mulher que, após ela ter a certeza que Jesus era o Messias e o profeta, ela corre para sua aldeia e faz o povo da aldeia descer até o poço para ouvir Jesus. Veja que os discípulos foram até a aldeia. A mulher samaritana foi e buscou o povo até o poço. Então, a missão transcultural, principalmente do missionário, é fazer com que o povo venha até Jesus. Nosso modelo missionário. O modelo missionário básico que eles formam para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas como feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se que é o próprio Deus. Ele é o nosso principal modelo. Então, diferentemente, né, porque aqui está a visão missionária, né, traz a ideia de um missionário que transpõe a barreira humana. É Deus que está transpondo essa barreira. E Deus, ele é o nosso modelo para transpor as barreiras culturais. No segundo tópico, a gente vai aprender, né, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. É esse amor que tem que estar envolvendo o coração da igreja e do missionário que está sendo enviado por ela. É esse amor fundamental. Se não for a igreja que tenha o amor de Deus, a igreja que não tem o amor de Deus, seja a placa denominacional qual for, se ela não tem esse amor, ela não consegue fazer missões. Só um coração contrito que ama a Deus consegue amar as almas. Não é uma questão de vanglória, não é a questão de dizer que é um bom obreiro, não é uma questão de dizer que prega bem ou que evangeliza bem, mas é uma questão de amor. Nenhuma igreja que vai para as ruas, nenhum crente que vai para as ruas, ele pode ir evangelizar sem ter esse amor de Deus derramado. Para que nesse amor sejam quebradas costumes e culturas. A Bíblia mostra que Deus é amor em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Você vai ver a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8 e 16. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. É preciso ter a visão do amor de Deus para fazer missões. Eu sempre costumo dizer que crente que não consegue fazer missões não é falta de habilidade, não é falta de qualificação para fazer missão.
é que o amor dele ainda está muito pouco para Deus. O crente que ama e é apaixonado por Deus, que tem amor por Deus, que realmente ama a Deus, ele se derrama em missões. O amor de Deus é a única explicação lógica e aberta para a gente entender o coração de uma igreja missionária, o coração de um missionário. Só o amor de Deus consegue explicar. Mas vamos ver ainda, lá no Velho Testamento, Deuteronômio 33:3, o que vai falar sobre esse amor. Deuteronômio 33:3. Na verdade, ama. Olha o texto. Moisés escrevendo. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés. Cada um receberá das tuas palavras. Amas o povo. Deus, ele ama todos os povos da terra. Ele aborrece o pecado, mas ama o povo. Por isso, Deus lançou o grande projeto da missão. E em seu relacionamento com esse povo, no processo de renovação de aliança, e que a sua misericórdia e benignidade são reveladas. Deuteronômio 7:9. A gente já viu aqui que Deus, ele ama o povo. E agora vamos ver a questão da aliança. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia, até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A aliança está posta. Deus, ele traçou o projeto da missão transcultural. A redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de uma escravidão. Na base do pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico de uma visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social, nacional de Israel. No seguinte aspecto, eu quero que você aprenda muito aqui, que lá no Antigo Testamento, ela é baseada, a salvação, a redenção é baseada, ou é associada, na vida familiar, social, nacional de Israel, nos seguintes aspectos. Letra A, resgate para a libertação do escravo. Letra B, recuperação de um campo. E letra C, resgate de um macho primogênito. O resgate de alguém que seria condenado à morte. De um animal que seria condenado à morte. Morreria e seria oferecido em sacrifício. E todas as vezes que o homem errava e pecava, era sacrificado uma ovelha sem mancha, sem defeito, e oferecido como expiação dos seus pecados. Já no Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina, que é realizada só em uma pessoa. João 1,19 diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada na base, no preço do resgate pago a Deus por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Vamos ver o que diz Tito, capítulo 2, versículo 14. Nesse texto aqui, Paulo, ele dá uma explicação
muito confidente em seu texto. Tito 2:14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então, repetindo para você aprender, a redenção no Antigo Testamento é baseada na vida familiar, social e nacional de Israel. Já a redenção no Novo Testamento é baseado apenas no sacrifício de Jesus Cristo. Agora vamos para a visão bíblica no caráter transcultural da missão. Primeiro subtópico do terceiro tópico, o Deus missionário. O Antigo Testamento revela o Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente como uma nação específica, mas com toda a humanidade. A queda do homem em Gênesis 3:15, o dilúvio em Gênesis 6:3, a eleição de um povo para abençoar todos os demais após a terra de Babel, lá em Gênesis capítulo 12 e versículo 3. Agora Deus levanta um missionário que será um exemplo. E esse missionário se chama Abraão. Seria pai das nações. Ele é o pai da fé. Então Abraão iria sair de uma cultura pecaminosa de ídolos para uma cultura, uma missão transcultural para ganhar espaço nos princípios da redenção de Deus. Então, Deus, ele escolhe uma nação, e essa nação, ela vem de Abraão, Isaque e Jacó, que tem as 12 tribos, que dali vai nascer a nação de Israel, nação escolhida para fazer essa missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial. E foi da nação de Israel que todo o projeto da salvação teve início. José e Maria, todos vieram da nação de Israel. E a gente vai já aprender que nesse processo que Deus escolhe Israel, ele fracassa na sua missão. Ele toma infidelidade. Ele abandona esta missão. E nesse fracasso entra o segundo subtópico, entra a igreja. Uma escolha da igreja para fazer a missão. Israel fracassou? Sim. Vamos ler alguns textos que Israel fracassou. Isaías capítulo 24, versículo 5. Isaías capítulo 24, versículo 5. Na verdade, Isaías, deixa eu confirmar aqui se é Isaías 24. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Jeremias 31 e 32, falando de Israel quebrando a aliança, e ele fracassa na missão. Israel fracassou na missão. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto,
apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Aí Israel fracassa na missão, agora Deus escolhe a igreja para continuar a sua missão. O Senhor Deus sempre desejou que o gentio fosse levado à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. A igreja de Deus, essa igreja herdou a incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Vamos ler alguns textos bíblicos que comprovam que a igreja, através de Cristo, foi chamada para fazer missão. Vamos lá para Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Então nós somos a luz do mundo. Primeira passagem falando sobre a importância da igreja na missão. Mateus 28 e 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20 ainda. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E muitas outras passagens bíblicas falando sobre a escolha da igreja, de Jesus Cristo escolher a igreja para fazer a missão. Vamos ler ainda Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 15, ide e pregai. E disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então essa passagem bíblica prova a igreja como uma escolha de Deus para fazer missões. Vocês já observaram que no Novo Testamento, todos os livros no Novo Testamento terminam com a bênção apostólica ou com um amém. Mas no livro de Atos, que tem 28 capítulos, e no versículo 31 diz assim, é o último versículo, Atos 28, versículo 31. É o último versículo de Atos. Pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém? Aprendeu? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 31, não termina com amém. Não termina com a bênção apostólica. Porque nós, igreja, somos continuidade dessa missão transcultural. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Só recapitulando o que aprendemos, aprendemos a explicar a natureza missionária de Deus. Deus, ele é o missionário. Está em Deus a tarefa de fazer missão e vocacionar seus filhos para essa missão.
O que aprendemos mais? Aprendemos a enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental desta missão. Crente que ainda não ama fazer missões, ainda não experimentou o amor de Deus na sua totalidade. Precisa amar a Deus. Quem ama a Deus de fato, ama missões. O que aprendemos mais? Aprendemos também a estabelecer a visão bíblica transcultural. O que aprendemos nessa visão bíblica é, primeiro, que Deus é o missionário. Terceiro, é que Deus escolheu a nação de Israel, mas Israel fracassou, e agora vem a escolha da igreja. A igreja vocacionada para fazer essa missão. O meu pedido a você, caro professor, caro aluno, que não fale na missão que Deus confiou a você. Missão é missão e tem que ser cumprida. Quero convidar a todos a aproveitar a oportunidade para convidar a todos. Todas as segunda-feira, às 19 horas, temos escola bíblica, na escola bíblica lá da sede, que é em frente à Escola Estadual Carlos Dias, todas as segunda-feiras, às 19 horas, e na congregação Cajueiro, às 19 horas. Congregação Cajueiro, em frente à casa do nosso amigo Benedito. Lembre-se, quem não se senta para aprender, jamais poderá se levantar para ensinar. Deus abençoe a todos. Paz e esperança. Participe da Escola Bíblica Cristã. Igreja Evangélica, Rede e Esperança.